Inconformado, se você quer iniciar ou é um iniciante no investimento de fundos imobiliários, a pergunta que você deve sempre se fazer é: o que acontece se o MRFX11 ou qualquer outro fundo imobiliário quebrar? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar isso e como você consegue ter segurança através de fundos imobiliários de papel, de tijolo. E claro, antes de começar o vídeo, pausa um pouquinho, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim é uma forma de você demonstrar apoio ao conteúdo que eu estou entregando e assim o YouTube recomendar para cada vez mais inconformados que querem modificar a sua vida financeira. Acredite, inconformado, um fundo imobiliário quebrar, falir, é algo que nunca aconteceu desde a criação dos fundos, em 1993. E isso acontece muito por causa de uma lei que proíbe os fundos imobiliários de bater na porta de um banco e obter empréstimos, dívidas para conseguir mais recursos. Diferentemente das ações das empresas listadas na bolsa, que podem sim contrair dívidas, obter mais recursos para alavancar o seu negócio e, claro, se a alavancagem for mal sucedida, isso acaba culminando na falência de muitas empresas. Ah, Bruno, mas se a gestora, a administradora do fundo, ela declarar falência, nada muda, porque ela é apenas a gestora ou a administradora. Os imóveis, os ativos que estão naquele fundo são de propriedade sua e dos outros cotistas e nada eles podem fazer em relação a isso. Então, fique tranquilo, se por acaso a gestora declarar falência, você vai continuar recebendo a sua renda passiva, seja ela advinda de aluguéis, seja ela advinda de dívidas, de CRI. Então, fique tranquilo que você não será afetado quanto a isso. Claro, e nós já estamos aqui, vamos explicar para quem não conhece os dois tipos de fundos imobiliários que existem e como eles buscam garantir que você vai receber a sua renda e que seu dinheiro está seguro. Os dois tipos são os fundos de tijolos, como o próprio nome já induz, eles investem em imóveis físicos. É 100% em imóveis físicos? Não, mas majoritariamente ele investe em imóveis físicos. E ele pode ser imóveis logísticos, imóveis residenciais, escritórios, lajes corporativas ou até mesmo shopping center. E o segundo tipo, que é o tipo de papel, onde o fundo imobiliário, ao invés de investir em ativos físicos, ele busca investir em dívidas, emprestando dinheiro para o próprio setor imobiliário. Lembre-se, sempre é obrigado a ser emprestado dinheiro para empreendimentos imobiliários. E claro, as formas como ele pode emprestar dinheiro podem ser CRIs, que é o mais usual e é o que mais vai ser encontrado no mercado, LCIs ou até mesmo LHs. CRIs são certificados de recebíveis imobiliários, LCIs são letras de créditos imobiliários. A diferença de um para outro está em relação a quem emite essa dívida e como funcionam as garantias em cada um desses fundos imobiliários. Começando pelo de tijolo, a garantia está no próprio imóvel físico e através da escolha de um bom locatário, um locatário que seja um âncora no mercado, alguma empresa bem estabelecida que você sabe que não dará problema no recebimento dos seus aluguéis. E claro, no próprio contrato de locação, ele visa que, se não for feito o pagamento, ele pode executar algumas garantias que podem ser um seguro-fiança ou algum outro imóvel que esteja colocado em forma de seguro, de garantia desse não cumprimento do pagamento do aluguel. Já no fundo de papel, existem fundos diferentes em forma de risco. Existem o High Yield, existe o Middle Risk e existe o High Grade. Na escala de risco, você corre mais risco no High Yield, menos risco no Middle Risk, menor risco de todos está no High Grade. E por que essa diferença de risco? Lembra, no fundo de papel você está emprestando dinheiro. E quando a gente fala de High Grade, ele investe em títulos de dívidas onde a remuneração será menor
porém ele tem mais garantia do recebimento. E como é feita essa garantia do recebimento? Através dos níveis da dívida. Existem 3 níveis de recebedores de dívida. Existe o sênior, existe o mezanino e existe o subordinado ou júnior. E é como se fosse uma caixa d'água. Quem tem preferência no recebimento é o sênior. Se o sênior foi pago, aí é pago o mezanino. Se o mezanino foi pago, aí é pago o subordinado. E geralmente no high yield a gente vê muito subordinado e muito mezanino. No middle risk a gente vê um pouco de mezanino e sênior. E no high grade, que é o mais seguro, a gente vê muito sênior ou cotas únicas, formas de dívidas únicas, onde todos têm o direito de receber independentemente de subordinação. E claro, dentro dessas séries, a gente tem também as garantias, que podem ser imóveis colocados como fiança, calção, uma reserva que é feita para caso não seja paga a dívida, os juros da dívida naquele mês, é executada essa reserva de emergência para cobrir o rombo que teve. A própria pessoa física do dono da empresa ou do dono da dívida. Então, existem várias formas de garantia. E claro, garantia é uma coisa que a gente não quer usar. A gente tem que ter, mas a gente não quer executar. Por quê? Porque o plano perfeito é receber os juros da dívida e o valor que foi emprestado ao final do período. Opa, pera aí, Bruno, mas existe um terceiro tipo, que são os fundos de fundo. Por que eu não trouxe ele aqui? Porque basicamente ele investe nos 2 fundos que eu mostrei anteriormente. Então o fundo de fundo, ele vai investir em outros fundos imobiliários. E aí ele vai cair nesses 2 tipos, que são de tijolos ou de papéis. A diferença é que você vai ter que avaliar fundo a fundo. Então eu gosto de dizer que o fundo de fundo é um fundo que vai te dar mais trabalho para poder ficar acompanhando. Quer dizer que você não deve investir? De forma nenhuma. Mas esteja ciente que quando você investe em um fundo de fundo, a sua análise vai ser mais robusta. Porque você não vai analisar somente aquele fundo. Você tem que analisar os fundos que ele investe para entender qual que é o nível de risco e se faz sentido para a sua carteira. Concluindo, inconformado? Agora você já está ciente como funciona a questão dos fundos imobiliários e que é muito difícil que um fundo imobiliário declare falência, que ele quebre. Porque, por lei, ele não pode pedir empréstimos e você é um cotista, o dono de um pedaço do patrimônio daquele fundo. E a gestora é apenas uma administradora e ela não pode fazer nada sem o aval dos cotistas, que somos eu e você. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Claro, já me conta aqui, você investe em algum fundo imobiliário? Qual outra dúvida você tem? E com muito prazer eu vou trazer um vídeo da maneira mais simplificada que eu conseguir, para que a gente entenda juntos sobre o assunto e caminhe juntos também rumo à tão sonhada liberdade financeira.